Há 40 anos, o Cruzeiro derrotou o Santos, o temível Santos, na final da Taça Brasil e colocou Minas Gerais no lugar de destaque no cenário futebolístico nacional. E quem relembra essa conquista é o eterno louco Cláudio Arregui. E quem é vivo sempre aparece, né, Arregui? Olá, amigos loucos. Há quanto tempo, hein? Que saudade que eu estava de vocês. Bem, hoje eu estou acompanhando a visita de um grupo de sessentões aqui no Mineirão. Mas não pense que esses sessentões são pessoas da terceira idade querendo conhecer o estádio. São pessoas que fizeram a história desse estádio. Olá, Gabriel. Beleza, companheiro? Cruzeiro é um time diferente. Tá com quanto de idade? 61, fiz sexta-feira. Eu sou o mais velho, né? É, você é o mais Mais velho sou eu. O Cruzeiro não adianta. O torcedor não vai querer que os caras só correm sem mostrar a qualidade. Claro. Estou ao lado simplesmente dos dois maiores jogadores da história do Cruzeiro, os dois maiores artilheiros da história do Cruzeiro. Você está lembrando aquela Taça Brasil de 66, Cruzeiro faz 40 anos agora, essa semana, o Cruzeiro ganhou. Você era o grande nome daquele time, porque era um jogador de seleção brasileira. O que significou para você? Muito. Esses 40 anos é uma alegria aqui encontrar com a turma toda. A maior importância é porque aquele time provocou uma revolução no futebol mineiro, né? O Minas Gerais coincidiu com a inauguração do Mineirão. Minas Gerais passou a ter um time de prestígio nacional, time que ganhou, que não só ganhou do Santos, mas ganhou de dois jogos de maneira espetacular, né? Um de 6-2 e outra de 3-2, de virada em São Paulo. Quer dizer, o Cruzeiro ganhou do melhor time do mundo na época. A partir dali, houve uma descentralização do futebol. Quer dizer, antes era só Rio e São Paulo, aí com o Cruzeiro, com o Mineirão, passou a ser comum jogadores brasileiros, mineiros jogarem na seleção brasileira. Naquela final contra o Santos, no primeiro jogo, foi 6-2 para o Cruzeiro aqui no Mineirão repleto. Muita gente veio ao Mineirão para ver o camisa 10 do Santos, mas acabou vendo outro camisa 10, não? O craque do jogo foi o Dirceu Lopes. Fez 3 gols espetaculares. Tem um gol que é inesquecível, que é o gol que o Dirceu dribla, aquele corte dele rápido de um lado para o outro, a chuta de fora da área, o Gilmar vai, a bola entra e o Gilmar fica abraçado na trave de joelho, eu não esqueço disso. Realmente foi, pela sua importância, eu quero crer que tenha sido os dois maiores jogos da vida do Cruzeiro, não só de nós, mas também do Cruzeiro, né? Houve um segundo jogo e no primeiro tempo terminou 2-0 para o Santos, gols de Pelé e Toninho. Vocês se assustaram ali? O Santos jogou muito melhor, o Pelé estava inspirado, quer dizer, todo mundo que estava no estádio achava que o Santos ia devolver a goleada no segundo tempo. Aí o que aconteceu? O Cruzeiro começou o segundo tempo em cima do Santos. Você ainda perdeu um pênalti? Perdi um pênalti, depois fez um gol de falta. E muito interessante, o Cruzeiro ficou em cima, fez 2 gols, empatou. O empate já dava Cruzeiro, O né? empate dava o título e o Cruzeiro continuou em cima. Fez 3-2, Natal que fez o terceiro, só fez o segundo. E se tem mais 5, 10 minutos de jogo, nós fazemos o quarto, quinto, porque o Santos estava entregue. Aí tem aquele fato, no primeiro tempo, o Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista, Potier Jorge Cury, que era o presidente do Santos, junto com o Felício Brandi, no vestiário para marcar o terceiro jogo com o Maracanã. Né? E aí o nosso treinador, o falecido Ayrton Moreira, usou isso como argumento. Precisamos ir lá, vamos reagir. Aí que a coisa mudou. E aqui, diante de quase 500 gols na história do Cruzeiro, que eu digo que são os dois maiores artilheiros da história do clube, o Tostão em primeiro, o Dirceu Lopes em segundo, e que eu me despeço, um grande abraço para vocês, meus amigos loucos. Fui a respeito. No grito e na marra. Vamos dar nome aos bois aqui dos campeões de 66 que apareceram rapidamente no VT. Pedro Paulo, Neco, Wilson Piazza, William, Procópio e Raul. Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. O pôster em sépia não é, quer dizer, a foto é da época, mas esse pôster a revista Placar publicava, era uma seção chamada Pôster Nostalgia. Então ele já saiu em 87 com os campeões de 66. Já esse outro material é de fato da época. Aqui, ó, outro grande feito, campeão da Taça Brasil 66. Por que outro grande feito? Porque o Cruzeiro já era um clube hegemônico em Minas Gerais. Né? E aqui mais uma curiosidade a respeito do pôster aqui. Sim. O Raul está de camisa amarela? Está. Parece ser a amarela, né? Parece, tá clara.
que por causa do ano de 1966 e da cor da camisa, rendeu-lhe o apelido de Vanderlei. Pelé, dado pela torcida do Galo. E aqui algumas fotos já mostrando a ascendente torcida do Cruzeiro, né? Já tinha gente torcendo para o Cruzeiro. A torcida já começava a aumentar ali a partir daquelas conquistas. E a foto é do primeiro jogo, o 6-2. É Pacaembu. Não. É Mineirão. É Mineirão. 6-2 no Mineirão. Por que eu tenho a convicção de que é o primeiro jogo? Porque jogou de azul. O Cruzeiro jogou de azul o primeiro jogo e era muito comum naquela época. No segundo jogo, os dois times jogaram com seus uniformes reservas. O Santos de camisa alvinegra, o Cruzeiro todo de branco. Nesse primeiro jogo, o goleador foi o Dirceu Lopes, que o Regui estava ali falando com tanto carinho como o segundo goleador da história do Cruzeiro. Marcou 3 vezes. E a campanha inteira, o Cruzeiro passou pelo americano, 3-0 em campo, 6-1 no Mineirão. Empatou com o Grêmio 0-0 no Olímpico, ganhou 2-1 no Mineirão. Depois, contra o Fluminense, o Cruzeiro tinha contratado o Evaldo do Fluminense. O Evaldo tinha jogado no Fluminense entre 62 e 65 e foi um dos reforços para montar esse time. No finalzinho de 65, começo de 66. E o Evaldo marcou no 1-0 no Mineirão, o gol da vitória do Cruzeiro. Nos 3-1 no Maracanã, o Cruzeiro venceu o Fluminense no Maracanã, 2 gols de Evaldo de novo, antes de chegar aos 2 confrontos históricos. Era tão difícil imaginar o Cruzeiro tão forte que o Raul conta aqui no livro Histórias de um Goleiro como é que ele se sentia naquele começo de partida. Em estado de encantamento, ele diz em terceira pessoa, o Raul viu o grande Santos entrar em campo todo de branco, dando corridinhas e toques na bola, que eram só gotas da enxurrada de futebol que se anunciava, falando com sotaque paulista vindo de outro planeta. O jogo começou e eu olhando para os caras, como era a chuteira do Pelé, como eram as camisas, como eles corriam, como matavam uma bola. O Cruzeiro dominava o jogo e eu quase torcia para o Santos chegar mais perto da minha área. Dali a pouco, alguém chuta de longe e nem vejo. Passou fora, mas o William, zagueiro mais velho, estava sacando tudo e deu logo um esporro. Acorda! Ou então dá logo para eles. Eu queria mostrar aqui umas imagens da chegada do Cruzeiro, né? Recepcionado em Belo Horizonte, aqui, ó, a torcida esperando os campeões da Taça Brasil. Tá. E aqui a chegada do jogador, a gente vê o Tostão, o Natal e o Dirceu Lopes com a faixa, o campeão da Taça Brasil 66. E tem aqui o gol do Evaldo contra o Fluminense no Maracanã, essa foto maior aqui. E aqui uma imagem da decisão com o Santos, os dois clubes com as camisas reserva, como falou o PVC. O Santos com a listrada e o Cruzeiro com a branca. Embora você saiba que oficialmente a camisa número 1 do Santos é essa. Não é mais. Agora mudou, no né? estatuto é todo branco. Antigamente era a camisa listrada, era a número 1. Agora o grande mérito dessa conquista foi uma vitória que mudou o eixo do futebol brasileiro. Não por acaso, a partir de 67, o antigo torneio Rio-São Paulo passa a ser o Robertão, com a participação, né, de mineiros, de gaúchos, de paranaenses, posteriormente de baianos e pernambucanos. Por que Robertão? Porque o Rio-São Paulo, na época, desde que havia falecido o Roberto Gomes Pedrosa, presidente da Federação Paulista, o torneio Rio-São Paulo já se chamava oficialmente Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Taça Rio-São Paulo. Incluindo clubes de outros estados, não dava mais para ignorar, por exemplo, o poder desse Cruzeiro, campeão da Taça Brasil, passou a ser um Roberto Gomes Pedrosa ampliado. Portanto, um Robertão. Tudo bem.